Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vestiu uma máscara, sentou ao lado do ministro da Saúde e disse que os protestos a favor do governo deveriam ser repensados por causa dos riscos de se espalhar o coronavírus. Mas no domingo, ele mesmo desrespeitou essa orientação. Ele não só continuou fazendo propaganda das manifestações, como foi ao protesto que acontecia em Brasília. Teve contato com mais de 200 pessoas e minimizou um problema grave de saúde pública. Além de dar um mau exemplo, Bolsonaro ainda jogou mais gasolina no radicalismo e alimentou o conflito político com o Congresso num momento delicado. Para você que está aí sem contato social, em isolamento, fazendo home office ou seguindo a rotina normal, hoje é terça-feira e o Sem Politiquês vai analisar os efeitos dessa crise, que ainda deve aumentar muito nas próximas semanas, e começou a levar muita gente para aquele terreno delicado sobre o debate de um possível impeachment. Vem comigo. Na semana passada, eu disse que o envolvimento do Bolsonaro nos protestos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, em meio ao coronavírus, formava uma combinação perigosa. Só era difícil imaginar que o próprio presidente ia ignorar as precauções e participar da manifestação, enquanto a doença se espalha de maneira rápida pelo mundo e também pelo Brasil. Eu perguntei a vocês se vocês pretendiam participar da manifestação e muita gente, talvez a maioria, disse que não, com algumas críticas, inclusive, a esse envolvimento direto do presidente. Eu vou ler aqui alguns comentários que vocês deixaram antes do protesto, antes de toda essa confusão se agravar. O Alessandro Marinho disse que muitas pessoas que iriam às manifestações estavam sendo manipuladas pelas mentiras e falácias do presidente e que um protesto desse tipo aproximava o Bolsonaro do Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. É muito comum esse tipo de comparação, porque o Maduro ele apela com muita frequência ao apoio que ele tem nas ruas para tentar minimizar um pouco da oposição, do trabalho da oposição que existe lá na Venezuela e ampliar o próprio poder. Foi mais ou menos isso também que disse o Gilberto Svitek. Ele disse que não iria ao protesto porque é contra medidas populistas, sejam do PT, sejam do Bolsonaro, e disse que ambos fazem mal à democracia. De fato, isso é uma análise muito comum entre os observadores da cena política, de que esse tipo de jogada em que um presidente, um governante de maneira geral, acaba ali fazendo esses apelos às ruas, apelos à população, ele acaba minando um pouco dessa estabilidade das instituições democráticas. Isso a gente já debateu no último programa e é algo que vai ficando mais claro ao longo do tempo. Bom, o fato é que a manifestação com o apoio do presidente já tinha atraído muitas críticas por causa do ataque às instituições democráticas que estava embutida exatamente nesse movimento. Piorou depois que o próprio Bolsonaro participou do protesto. Desde que a crise do coronavírus chegou ao Brasil, o presidente adotou um discurso de minimizar o problema. Disse que a imprensa estava exagerando, que era mais fantasia do que realidade, e com isso ele não apresentava medidas que ajudassem de verdade a amenizar os efeitos dessa questão. E isso enquanto muitos países da Europa já estavam tomando medidas drásticas, como o fechamento de fronteiras, o isolamento total dos moradores. O presidente, então, deu um exemplo péssimo ao participar das manifestações, porque existia uma recomendação expressa colocada já pelo Ministério da Saúde e, enfim, colocada, na verdade, em todo o mundo, para que as pessoas evitassem aglomerações nesse momento, porque essas aglomerações facilitam o contágio. Lá, quando as pessoas estão muito em contato próximo, acaba facilitando um pouco a transmissão do coronavírus. O Bolsonaro, ele tinha essa recomendação específica em relação a ele, porque ele chegou a fazer um exame para o coronavírus. Vários integrantes da comitiva dele, que voltou dos Estados Unidos na semana passada, estão com a Covid-19, que é o nome que é dado à doença provocada pelo vírus. O resultado do Bolsonaro deu negativo na semana passada, segundo o Palácio do Planalto, mas ele ainda assim deveria ter ficado em isolamento e fazer um novo exame 7 dias depois, por causa exatamente desse contato que ele teve com tanta gente que teve o coronavírus, que está com coronavírus, na verdade. Pela manhã, no domingo, ele, então, mostrou que ele não ia seguir essas recomendações porque ele estimulou, ele divulgou vídeos de manifestações pelo Brasil que acabaram ali incitando mais gente a ir para as ruas. E ele mesmo ficou mais ou menos 1 hora em Brasília interagindo com mais de 200 pessoas, segundo o Jornal Estado de São Paulo, calculou em mais de 270 pessoas que o Bolsonaro teve contato de alguma maneira, pegou o celular dos manifestantes para fazer selfie, cumprimentou, etc. E para piorar a situação, para ficar ainda mais absurda, ele estava acompanhado nesse momento do chefe da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O nome dele é o Antônio Barra Torres, ele é militar
e ele é médico, acredite se quiser. Eu não preciso dizer que muita gente apontou como esse era um comportamento irresponsável. O próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que era um dos alvos do protesto, mencionou que isso era uma irresponsabilidade. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele não quis rebater diretamente o presidente, mas disse, obviamente, que esse comportamento não era recomendável. Uma das vozes mais importantes que se levantaram nesse momento foi do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, ele é do Democratas, ele é de direita, ele é muito conservador, ele é apoiador do Bolsonaro e ele é médico. Ele foi para a rua em Goiânia, criticou a manifestação, disse que aquilo era um risco à saúde pública e o que aconteceu? Ele acabou vaiado, só para aumentar a bizarrice de um episódio como esse. Só que enquanto, então, muitas autoridades estão levando a sério esse assunto, o Bolsonaro continua dando de ombros para o problema. No domingo, ele disse na CNN que não se podia entrar numa neurose, que não se podia reagir com histeria, disse inclusive que os jogos de futebol nos estádios deviam ser mantidos, embora muitos países estejam indo exatamente no sentido contrário, tomando medidas ainda mais drásticas. Isso sem contar também alguns movimentos de desinformação que acontecem na rede de apoiadores do Bolsonaro, a partir exatamente de alguns fios que ele deixa soltos. Um dos casos específicos são algumas críticas que foram feitas, por exemplo, à festa de lançamento da CNN, que aconteceu na segunda-feira da semana passada. Muita gente disse, mas várias autoridades participaram daquele evento, entraram em contato, havia ali aglomeração de pessoas. De fato, esse evento ele aconteceu, mas essa evolução dessa crise está acontecendo de uma maneira muito rápida. Na segunda-feira, a situação era completamente diferente da situação de domingo. Tanto que só ali no fim da semana, ali de quarta, quinta-feira, houve essa mobilização para tentar fazer com que os protestos fossem suspensos, fossem adiados. A situação de segunda para quarta-feira já mudou completamente. Então, não é exatamente uma comparação correta você dizer que aquela festa na CNN estava expondo as pessoas aos mesmos riscos do que o protesto de domingo. E também tem outro debate que tem sido levantado em relação a essa recomendação de não haver manifestações, não haver aglomerações nesse sentido, em relação ao transporte público. Dizer que as pessoas estão, milhares e milhares ou milhões de pessoas estão pegando ônibus, estão pegando metrô, pegando trem nesses tempos, e que dizer que essas atividades podem continuar e os protestos não, seria uma distorção. Olha, é uma distorção toda esse debate, na verdade, porque o transporte público ele é uma atividade essencial. Obviamente, existem recomendações para as pessoas ficarem em casa, mas muitas pessoas não têm como fazer isso por enquanto. Enquanto não houver uma medida mais restritiva ainda à movimentação das pessoas, mal ou bem, essas atividades de transporte vão continuar. Elas são consideradas atividades essenciais. A manifestação não era considerada uma atividade essencial, ou pelo menos a participação, o engajamento de autoridades nelas, como o presidente da República, é o ponto da crítica, não é exatamente só, então, essa questão da aglomeração. Então, esse debate tem que ser colocado de uma maneira muito serena para também não haver distorções. Isso tudo também ainda vem acompanhado de algumas teorias da conspiração que são espalhadas por alguns organizadores daqueles atos. A gente viu vídeos em que alguns organizadores diziam que o coronavírus é um complô da China contra os países ocidentais. É uma loucura que acaba ganhando força nas redes, até porque a China se prejudicou muito economicamente, enfim, também em questão de saúde pública, por causa do coronavírus. Na segunda-feira, o Bolsonaro ainda tentou tirar uma casquinha política desse episódio, só que também acabou piorando as coisas. Ele tratou a crise mundial como se não fosse nada e alimentou ainda mais a briga com o Congresso, agora numa guerra completamente aberta. Numa entrevista para o José Luiz da Atena na rádio, o presidente disse que não foi ele que convocou o movimento, então por isso ele não teria nenhuma responsabilidade sobre essa aglomeração. Isso é mentira, porque o Bolsonaro, na semana anterior, fez um discurso em Roraima dizendo para os apoiadores, participem desses atos, é importante, etc. E ele disse também para o Datena que tinha obrigação de saudar o povo e que se ele se contaminou, abre aspas, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é, obviamente, também mais um absurdo, porque se existe uma contaminação e ele tocou tanta gente ali, ele pode ter espalhado o vírus, passado de uma pessoa para outra naquele contato, é óbvio que não dá para considerar que esse é um problema individual, ainda mais porque ele é o líder de um país e ele também está ali dando um exemplo. As pessoas seguem muito o que os seus governantes dizem e a maneira como os governantes orientam as pessoas a se comportarem numa situação como essa. Então é isso, o Bolsonaro insistiu que não podia ser responsabilizado e que quem criticava ele queria isolá-lo numa espécie de golpe, impedir que ele fosse às ruas, que ele fizesse esse apelo popular, e que tudo isso fazia parte de uma luta pelo poder. Então fica muito claro aí esse nível de politização que ele está buscando. Acontece que nessa perspectiva, essas declarações e a participação dele no ato pioraram muito o clima político em Brasília, num momento exatamente então delicado, em que todo mundo devia estar trabalhando em conjunto para encontrar medidas para pelo menos amenizar os efeitos dessa crise. O Bolsonaro ele diz que ele não atacou o Congresso.
Só que ele posou para fotos, ele ficou mais de uma hora ali em frente a diversos cartazes que pediam a saída do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que falavam em fechar o Congresso, em intervenção militar, em implantar um ato institucional número 5, que foi aquela medida da ditadura que permitiu a prisão de opositores políticos. E se o presidente quis se integrar a esse movimento, ele acaba atrelando a própria imagem a essas posições. De certa maneira, ele acaba dando aval a elas. Isso é inevitável. E ele estava, sim, consciente disso. Ele não foi um lapso do presidente da República. Essa soma, então, de um comportamento ali considerado irresponsável em relação à saúde pública e de minimizar essa crise do coronavírus, somado, então, a esses ataques ao Congresso que foram feitos nas manifestações e, de certa maneira, absorvidos e repetidos pelo Bolsonaro, então, levaram a um novo ambiente, uma discussão que acontece de vez em quando, desde o início desse mandato do Bolsonaro, sobre a saída dele do cargo, uma possível saída dele do cargo, um possível impeachment. Uma das reações mais fortes foi a da deputada estadual Janaína Pascoal. Ela foi uma das autoras do impeachment da Dilma Rousseff e foi eleita na mesma aliança do Bolsonaro. Ela apoiava o Bolsonaro. Ela disse num discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo que ele deveria sair do cargo por causa dessa atitude e que quem deveria conduzir o país deveria ser o vice-presidente, o general Mourão. Olha só. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. E aí fica, obviamente, muita gente pensando e perguntando se estariam colocadas as condições, por exemplo, o impeachment do Bolsonaro. Até nos comentários da semana passada, o Thiago Pirata e o Fábio Schorn fizeram exatamente essa pergunta. Por que essa ferramenta ainda não foi usada? Eu explico. Até a semana passada, muita gente traçava até esse cenário, achava que haviam condições colocadas, pelo menos juridicamente, para isso, mas enxergavam que o ambiente político era pouco favorável, principalmente porque o Bolsonaro ele tem apoio popular, sim, e porque os políticos consideravam que seria, então, uma experiência traumática abrir um novo processo de impeachment, principalmente depois de um outro, então pouco tempo depois de um outro que aconteceu em 2016. Só que esse episódio do domingo e a manifestação cada vez mais clara do Bolsonaro de confronto com os outros poderes faz com que alguns atores importantes tratem esse caminho como uma saída no futuro. Ainda não estão colocadas, então, exatamente essas condições. E tem muita gente ainda, vários opositores do Bolsonaro, que tentam colocar um pouco de água nessa fervura. O Ciro Gomes, que é, obviamente, um crítico aberto do Bolsonaro, ninguém precisa duvidar disso, disse no Roda Viva, no programa Roda Viva, na segunda-feira, que essa era uma saída ainda arriscada, traumática, que não se poderia banalizar a ferramenta do impeachment. Então, ele está tentando tratar isso com certa cautela. E vários outros atores políticos da oposição e de outros campos políticos acabam, então, seguindo um pouco essa cautela por enquanto. Esse assunto, obviamente, vai continuar em debate. Você pode mandar perguntas sobre esse tema e sobre outros assuntos aqui nos comentários e eu respondo na semana que vem. No meio desse surto político, então, fica de pé um monte de obstáculos para um plano de contenção que já é difícil. O governo e o Congresso já chegaram a um acordo para mandar 5 bilhões de reais daquele dinheiro que estava em disputa das emendas parlamentares, você se lembra, para ações de combate à crise do coronavírus. Foi uma medida provisória que ainda tem um prazo para ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E pelo menos até agora ninguém sabe se o Congresso vai continuar trabalhando normalmente, porque existe ali o risco de contaminação entre os próprios parlamentares. Existem outras medidas que precisam ser tomadas em parceria entre o Executivo e o Legislativo. A equipe econômica está traçando alguns planos. Na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes anunciou a liberação, de certa maneira, de medidas que representavam mais ou menos 147 bilhões de reais. Não é exatamente dinheiro novo que está sendo destinado ao combate a essa crise, às vezes é só um remanejamento, um adiamento de receitas, um adiamento de pagamento de impostos ou antecipação de pagamento de alguns benefícios. Então não é como se estivesse tendo um choque de dinheiro novo entrando na economia. Ainda está muito incipiente, existe uma instabilidade muito grande e uma dúvida, uma incerteza
de exatamente quais vão ser as medidas econômicas que vão ser suficientes para tratar dessa crise. Esse senso de urgência vai ficando difícil de captar por muita gente, porque o presidente continua minimizando o problema enquanto os mercados financeiros continuam derretendo e o pior dessa crise ainda parece estar por vir. Principalmente na economia, com muitas atividades parando na indústria, no comércio, no setor aéreo, muita gente ficando em casa, não podendo ir trabalhar. Bom, o que a gente vê até agora, então, é que os países que tomaram medidas mais cautelosas, consideradas drásticas, até foram criticadas, de certa maneira, por excesso de cautela, conseguiram frear pelo menos um pouco os problemas. É óbvio que essa é uma experiência traumática, ninguém quer confinar todos os habitantes em casa. Mas vão ser semanas ou meses muito complicados pela frente, então vai ser importante observar exatamente como os líderes políticos, em especial o presidente da República, dão exatamente a dimensão desse problema, vão conseguir ou não lidar com essa crise. Essa semana o Sem Politiquês fica por aqui, acompanhando exatamente então os desdobramentos dessa crise. Nosso horário voltou a ser às 8h30 da noite, eu espero vocês na próxima terça. Até lá!